Olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe sua casa, sua família e também a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de tratar com vocês hoje, nesse tempo devocional, você que tem me dado o privilégio de ter a sua companhia conosco, ouvindo um pouco da palavra do Senhor, iniciando o seu dia. Eu espero que você esteja nos acompanhando em um horário que seja tranquilo para você, né? Não adianta você estar ouvindo algo na correria, sem tempo para refletir sobre o que você está ouvindo. Afinal de contas, o tempo devocional é para isso. É um momento que você separa para que você possa refletir acerca da palavra de Deus. E o tema que eu quero tratar com vocês hoje é: o gigante não é tão grande assim. Pode parecer estranho, porque o certo seria: o gigante é pequeno, é até contraditório, né? O problema não é tão grande, mas nós não podemos deixar de falar quando um problema ele é grande. Nós não vivemos em um mundo paralelo, pelo contrário, vivemos a realidade dos fatos. Então tem problema que de fato ele é grande, mas grande comparado ao quê? Quando você pega algo que é grande e compara com algo que é maior, você fala que aquilo ali é grande, mas comparado com a outra coisa, ele é menor. Por isso que o gigante ele não é tão grande assim como nós pensamos. A história que eu quero falar com você é uma história muito conhecida da palavra, que está em 1 Samuel 17:45. E você conhece com certeza essa história, que é de Davi e Golias. É um texto que você já ouviu em algum momento, alguém já te contou. Diz assim a palavra: E Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim, espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Aqui nós sabemos que o relato é de Davi com Golias. Golias ficou desafiando o povo de Deus, falando que não tinha ninguém que poderia vencê-lo. Golias não deixou de ser grande. Golias continuou grande como ele era. Comparado ao tamanho comum das pessoas, Golias era enorme. O problema, ele é grande. Mas como eu falei a você, ele é grande comparado ao quê? Quando o seu problema ele é comparado ao tamanho de Deus, ele fica muito pequeno. Por isso que o gigante não é tão grande assim. Ele não é tão grande assim porque maior é o nosso Senhor. Quando ele é comparado às nossas vidas, podemos até achar que ele é muito grande. Mas comparado ao Senhor, ele é pequeno. Então pode ser algo relacionado a um diagnóstico difícil, a uma notícia médica complicada, a uma crise no casamento. Nós olhamos e pensamos que isso vai nos engolir. Esse problema realmente agora vai destruir com a nossa vida. E o medo, ele faz que o problema se torne maior. Assim como Pedro pediu que fosse encontrar com Jesus, mas ele no meio do caminho começa a afundar porque ele começou a ter medo, começou a observar o vento. Por isso que o gigante não é tão grande assim, mas não comparado às nossas vidas. Ele não é tão grande porque o Senhor é maior. Eu não sei em que situação você está me ouvindo, me assistindo nesse momento, mas o que eu posso te falar nesse tempo de devocional é que o problema que você está passando, comparado ao tamanho de Deus, ele é muito pequeno, porque Deus é muito grande. Por isso que o gigante não é tão grande assim. Todo o exército de Israel olhava para Golias e ficava amedrontado. Olhava o tamanho daquele homem e ficava com medo. Só que Davi olhou o mesmo gigante. Davi olhou aquele mesmo homem. Porém, Davi pensou: quão grande é o nosso Deus. E o lugar que ele viu grande, ele falou: aí vai ser um alvo fácil. Nós vamos conseguir. Porque, irmãos, o exército comparou o tamanho de Golias e usou o medo para deixar Golias maior. Davi, porém, comparou o gigante a Deus. E quando nós comparamos algo ao Senhor, tudo que nós comparamos com Deus se torna menor. O tamanho do seu problema depende com quem você compara. O tamanho do seu problema depende com quem você está comparando. Se você estiver comparando o seu problema com Deus, o seu Deus é muito maior. Deus é muito maior.
Então, que você peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver o tamanho do seu poder. Por isso, eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas que se você estiver indo para uma batalha, para uma luta, ou se você ouviu um diagnóstico difícil, se você está passando por um problema complexo, que você coloque isso diante do Senhor e de maneira paralela. Olhe o tamanho do seu problema e olhe o tamanho de Deus. Deus sempre é maior. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é um grande Senhor. Deus é grande e Ele pode resolver qualquer problema que você possa estar passando. Que Deus te abençoe. Que esse grande Senhor abençoe sua casa, sua família e a sua vida. E eu espero você no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.